بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب الله بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Estimadas ouvintes e estimados ouvintes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não vou perguntar se está muito calor ou não em Portugal, claro que está. E os dias são mais longos. No entanto, é a nossa hora de conversarmos convosco, de partilhar um pouco convosco e de dizer algo, ou pelo menos tentar traduzir e explicar os versículos sagrados do Alcorão que eu recitei. E só recitei 3 versículos. Versículo número 18, 19 e 20, de Suratul Baqarah. É por onde nós começamos há 2 semanas. No entanto, esses últimos 3 versículos falam a continuidade da semana anterior, da semana passada, podemos dizer assim, que fala sobre as características do crente? Não. As características do descrente? Não. Fala sobre as características do hipócrita. A minha missão é transmitir, tentar explicar. Então, o primeiro versículo de hoje, vejamos o que é que o Criador fala sobre Summum bukmun umyun, surdos, mudos e cegos. Ouviram bem? O Criador está a dizer, neste versículo, Summum, surdos, bukmun, mudos, umyun, cegos. Se está a falar sobre as características dos hipócritas, o hipócrita não é surdo, o hipócrita não é mudo e o hipócrita também não é cego. Então, de que surdez este versículo está a falar? Aqui refere-se, ele é surdo porque não quer ouvir a verdade. E quando a verdade lhes é dita, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, para não expandirem a corrupção, a divisão, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, eles dizem que nós somos reformadores, nós queremos a mudança. Então aqui Allah está a dizer summum, são surdos. Isto é, nós às vezes quando falamos, quando explicamos algo a alguém, e às vezes temos essa expressão comum, estás surdo o quê? É para dar de entender, tu não me ouves o que eu estou-te a dizer? Não dás atenção àquilo que eu estou-te a dizer? Bukmun, mudo, é porque ele não diz a verdade. Tenta esconder a verdade. Sabendo a verdade, não quer ouvir a verdade e não quer dizer a verdade.
E nós sabemos que há muita gente à nossa volta com essas características. Eu simplesmente estou a explicar os versículos sagrados ao Corão que eu estou a recitar. E a terceira parte, umyun. Umyun quer dizer cego. Eles não são cegos. Eles conseguem ver. Mas então, de que cegueira este versículo está a referir? E é a junção. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. E que não retornam à verdade. No entanto, eles não querem ver a verdade. Não querem ouvir a verdade. Não querem falar a verdade. E não querem ver a verdade. E há vários outros versículos que falam diretamente ou indireto sobre este tema por exemplo, o Corão diz: Lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Eles têm corações, têm sensibilidade. La yafqahuna biha. Não refletem sobre isso. Não analisam sobre isso. Não pensem sobre isso. Walahum a'yun. Eles têm o poder da visão, conseguem ver. La yubsiru, mas não querem ver. Têm ouvidos, mas não querem ouvir. Então, neste versículo, só utiliza 3 órgãos importantes que cada ser humano tem. É o ouvido, é a boca, a fala e o olhar. Fahum la yarji'un. Eles não querem ou não estão interessados em retornar ou saberem a verdade. Os últimos 2 versículos é um exemplo. Porque há vários versículos do Alcorão em que Allah subhanahu wa ta'ala tenta explicar a humanidade dando exemplos. Por exemplo, no Surah Yasin nós temos وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Dá-lhes o exemplo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam de أصحاب القرية, daquelas pessoas que viviam na aldeia. No Surah Yasin. Ou sobre aqueles 2 amigos que nós já falamos sobre isso na semana passada. Neste versículo, qual é o exemplo que o Criador dá? Ao كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. O exemplo que Allah dá é como uma chuva torrencial. Ao كصيب من السماء. Esta água cai do céu torrencialmente. فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات. Esta chuva cai torrencialmente e tudo torna-se escuro. Trevas. ظلمات. ورعد. Trovão. وبرق. Relâmpago. Está a chover imenso. O ambiente todo onde ele está escuro. O trovão e o relâmpago. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Colocam os dedos aonde? Nos ouvidos. Para quê? Para não ouvir. Devido à trevoada, para não ouvir. E por medo da morte. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Qual é o medo? Que escuridão é esta?
Que trevoada é esta? Que relâmpago é este? Que medo é este? O Corão tem a sua interpretação. E aquele que interpreta são conhecidos como mufassir. Os que interpretam com conhecimento, não é qualquer um que venha e interpreta, com bases. E a melhor interpretação, ou a melhor fonte da interpretação, são os dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam e a prática, ou a sunna. Aqui refere-se que não querem ouvir a verdade, não querem saber da verdade, estão nas trevas. Estão completamente cegos. Esta é a característica. É aquilo que o Corão fala sobre. E a minha missão é simplesmente transmitir, neste caso, este versículo fala sobre isso. Os outros versículos falam sobre outras coisas que iremos falar, inshallah. Hadar al-maut, com medo da morte. Wallahu muhitum bil kafirin. E Allah cerca os descrentes. Aqui Allah utiliza o termo kafir. Kafir também significa aquele que não é grato, ingrato. Portanto, para além de serem surdos, para além de serem mudos e para além de serem cegos, as pessoas que percebem o árabe, utilizar essa expressão a uma pessoa é ofensivo. É ofensivo naquele sentido de estamos a falar com aquela pessoa que propositadamente não quer ouvir, não quer dizer a verdade e também não quer ver a verdade. São aquelas pessoas que pensam que o que fazem, fazem do melhor. São aquelas pessoas que não estão preparadas para trabalharem numa equipa ou com uma equipa. E ninguém consegue fazer tudo sozinho. Com uma equipa, como se diz, a união faz a força. Portanto, em tudo aquilo que nós fazemos, no que diz respeito com quem nós convivemos, com quem nós trabalhamos, podemos dizer assim. O versículo seguinte diz: يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. O relâmpago, estamos a falar de trovoada, estávamos a falar da chuva, da trovoada, do relâmpago. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ أَبْصَارَهُمْ, que o relâmpago quase que arranca a sua vista. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ, cada vez que ele vê uma pouca luz, está escuro, está a chover, trovoadas e relâmpagos. E relâmpago dá aquela claridade por um curto tempo. O que é que acontece? Mashau fihi, anda um pouco para a frente. Wa idha azlama, mas quando fica novamente escuro, como ficam parados. Portanto, estamos a falar das características daquelas pessoas que, quando escurece, param. E quando vem uma pequena luz, tentam andar um bocadinho mais para a frente, mas não conseguem. Walau sha Allah, se Allah quisesse, la dhahaba bi sam'ihim, faria com que essas pessoas perdiam a audição, wa absarihim, e também a sua visão.
Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Esta parte do versículo é muito importante nós termos a noção e a consciência dela e refletir um pouco. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Que sem dúvida Deus tem poder sobre todas as coisas. Tudo. Ma sha Allah kan wa lam yasha lam yakun. Quando Allah decide, determina, acontece. Wa lam yasha lam yakun. Mas quando Ele não decide, quando Ele não determina, quando Ele não quer, nada acontece. E tudo acontece porque há uma decisão da parte do Criador. Por isso é que quando nós fazemos duá, recomendaram-nos, oh Allah, aquilo que eu estou a pedir, aquilo que eu quero, se for benéfico para mim no dunya e no akhirah, no dunya aqui no mundo e no além, facilita, fallecer. Se não for benéfica, nem no dunya, nem no akhirah, ou no akhirah não me beneficiar, eu não quero. Mas nós quando pedimos, nós achamos que será benéfica só para nós e nem sequer deixamos, nem sequer acrescentamos ao Criador quando conversamos com Ele. Portanto, estes foram os 20 primeiros versículos de Suratul Baqarah. Fala sobre os crentes, fala sobre os que não são crentes. Alif Lam Mim, desde o início, até Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, fala sobre os crentes. Depois, 2 versículos fala sobre aqueles que não são crentes. E os restantes 15, 16 versículos falam sobre aquilo que nós já falamos sobre eles. Para além desses versículos, há muitos outros versículos que falam sobre as características ou a prática comum dos hipócritas. A questão que se coloca é que porque é que quando nós falamos sobre algo, quando nós falamos, aqui eu refiro quando há alguma palestra, algum baiano, alguma conversa, e quando fala-se, por exemplo, para não tratar mal, para cuidarmos dos nossos pais, por exemplo, estou a dar um exemplo, ou para respeitarmos os nossos pais, aquelas pessoas que não respeitam pensam que a mensagem é diretamente para eles, a mensagem para todos. Como é que costuma ser? Se o chapéu serviu-te, o problema não é nosso. Não iremos deixar de falar para as pessoas continuarem a respeitar os mais velhos, os pais. Ou, por exemplo, quando se fala das características dos hipócritas, de acordo com o que vem no Corão e de acordo com o que vem nos hadices, porque estes são os versículos que nós estamos a dar, portanto, a mensagem é para todos. Aqui não há questão de dar recados. Se você não é hipócrita, alhamdulillah. Se é hipócrita, faça tauba. É simples. Se tem alguma destas características, faça tauba. Deixa de o ser. Se não tem, alhamdulillah. Portanto, há pessoas que, para além de ouvir
levam muito ao peito, pensam que é mensagem que é pessoal. Não. Os álimos não irão deixar de dizer a verdade. Fixem, por favor. Os álimos não irão deixar de dizer a verdade. Doa a quem doer. A verdade é para ser dita. O próprio Corão diz: فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. A verdade, quando veio acabar com aquilo que é bátil, com aquilo que é falso. Quando se fala, por exemplo, para haver união entre os irmãos mesmo o pai, mesmo a mãe, não haver briga entre as famílias, e as famílias que brigam e os irmãos que brigam pensam logo que esta mensagem é para eles. Não, a mensagem é para todos. Portanto, os versículos sagrados do Alcorão e os dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam, a mensagem é universal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. É para todos. بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Aquele que dá boas novas é aquele que adverte. O Corão veio educar-nos. Há um versículo do Alcorão, vem mais que uma vez, onde Allah diz: La'natullahi alal kadhibin. Praga de Allah, desgraça de Allah para com aquele que é mentiroso. Se a pessoa é mentirosa, se a pessoa mente constantemente e está a ler este versículo, ele está a desejar praga a si próprio. E o Corão, quando fala das características dos crentes, o Corão, quando fala daquelas pessoas, quando, por exemplo, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, crente é aquele quando o nome de Allah é mencionado. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, quando os versículos do Alcorão são mencionados, zadatuhum imana. O iman dessas pessoas, a crença dessas pessoas aumenta. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. E confiam plenamente no Senhor. Se você ouve os versículos do Alcorão, quando você faz o zikr de Allah e quando o seu imã aumenta, este versículo é para si. Esta característica, esta qualidade é para si. Quando você lê o Corão ou quando você ouve o Corão, você estremece, você chora, você sente. Quando o zikr de Allah é feito, você sente, chora, estremece, é para si. E o seu imã aumenta, é para si. Do outro lado, se você tem características do hipócrita, é claro que esses versículos falam sobre si. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando algum versículo ou algum capítulo era revelado em Medina, os hipócritas tinham medo. É verdade. Porque Allah revelou a Muhammad tudo sobre as estratégicas, os planos deles. E quando o versículo novo é recitado, e quando se falava muito por alto e às vezes diretamente sobre a prática deles, eles ficavam com medo. Estão a falar sobre nós. Mas é claro que não se pode comparar, nem sequer podemos imaginar na comparação com aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitou e com aquilo que nós tentamos transmitir. Nem sequer façamos essa comparação, não é? Portanto, há pessoas que assustam-se. No entanto, só para finalizarmos esta parte, porque depois os outros versículos seguintes falam sobre a humanidade. Ya ayyuhan nas. Quando morreu o líder dos hipócritas em Medina, pediram ao profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer salat do janazah, normal.
Jibrail vem e diz, revela o Corão. Quando nós dissemos Jibrail vem e diz, é porque revela versículos do Corão. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Não faças o salat de janaza. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ, entre um deles que faleceu. Porque o teu salat de janaza é maghfira. E essas pessoas incomodaram-te tanto e incomodam tanto o Islã, mas ya Allah, eles dizem que nós somos crentes. Dizem, mas não são. Então Allah está a proibir, está a impedir, está a dizer a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para não fazer o salat de janaza deles. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ, e nem fiques de pé ao pé da campa, da sepultura deles. Porquê? Não fazer salat do janaza? Ok, não se faz salat do janaza. Nem sequer ficar ao pé da campa, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam é rahma. E essas pessoas não merecem rahma. Porquê? إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. São aquelas pessoas que kafaru billahi, negaram, recusaram, wa rasulihi, e o seu mensageiro, e faleceram no estado de descrença. Ponto número 1. Ponto número 2. Vinham ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, tudo de boca para fora. Não, há aquelas pessoas que de boca para fora dizem que nós somos os melhores, não há? A Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disseram, melhor criatura, خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. Como diz um poeta, um sábio, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu foste criado livre de qualquer tipo de defeito. Então vinham ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e diziam, Ya Muhammad, faça dua para nós, ou dua de perdão para os nossos aliados que já cá não estão. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Fazendo dua para eles ou não fazendo dua para eles, mesmo que tu faças 70 vezes 70 مرة, ó Muhammad, porque Muhammad era muito gentil, muito humilde, tinha um coração mole. Mas Allah está a dizer, essas pessoas não merecem. Mesmo que tu faças 70 vezes, Allah não irá perdoar. O nosso caráter é muito importante. Não é só desejar que o outro tenha um bom caráter para conosco. Nós também temos que demonstrar o nosso melhor caráter. Portanto, se tem alguma responsabilidade, tente cumpri-la. Se tem alguma responsabilidade que te deram e você disse que ia fazer, faça. Cumpre. Se não consegue cumprir, diga às pessoas ou diga à pessoa que eu não consigo cumprir. Será que é muito difícil ser sincero? Será que é coisa do outro mundo dizer a verdade? Será que a pessoa pensa que irá ficar para sempre? Ou o cargo que ele tem, o lugar que ele tem é eterno? Não. Firaun que disse, Ana rabbukumul a'la, eu sou o ser supremo,
eu sou o Senhor Supremo, não ficou. Namrud não ficou. Aqueles que incomodaram a Isa alayhi salam não ficaram. Abu Lahab não ficou. Abu Jahl não ficou. Portanto, nós também não ficamos. Queremos ser recordados? Faça o bem. Seja justo consigo, assim conseguiremos também ser justos com os outros. Está na hora do Maghrib, e Maghrib é sinónimo de Dua. Fazer Dua para aquelas pessoas que nos pediram para fazer Dua. Fazer Dua para os que estão doentes, os que foram fazer exames, os que nos solicitaram e os que não nos solicitaram. Fazer Dua para que Allah ajude a remover esta pandemia, esta situação sem explicação, né? Que todos nós estamos a passar. Ainda as mesquitas continuam menos frequentadas por variedíssimas razões, né? Dua para aquelas pessoas que nos deixaram. Dua para as nossas mesquitas. Dua para Allah remover os hipócritas das mesquitas e a volta das mesquitas. Para Allah remover os mufsidines, os corruptos das mesquitas e das mesquitas. E para Allah ajudar a todos nós, e que, passando esta fase da calamidade o mais depressa possível, como crentes temos que explorar esta parte que nós temos, continuamente a fazer o dua. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. Oh Allah, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas grandes e maiores e menores. Oh Allah, abençoa o nosso sustento, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias. Oh Allah, protege-nos. Oh Allah, remove a calamidade que estamos a enfrentar, a pandemia que estamos a enfrentar. Oh Allah, se tu não removeres, ninguém mais o fará. A ti é que nós pedimos e a ti é que nós imploramos. Oh Allah, aqueles que se encontram doentes, oh Allah, a tua cura para com eles. Aqueles que nos pediram para fazer dua para eles, oh Allah, concretize aquilo que eles desejam. Oh Allah, concretize tudo aquilo que eles desejam, desde que seja lícito. Oh Allah, o teu perdão para aqueles que nos deixaram. Oh Allah, protege os masajids, as mesquitas. Oh Allah, protege as mesquitas. Oh Allah, remove os hipócritas que andam à volta das nossas mesquitas. Oh Allah, agradecemos por teres aceito o nosso dua. Oh Allah, na shkuruka, agradecemos por teres aceito o nosso dua. Oh Allah, continuaremos a implorar-te. Oh Allah, porque de ti é que nós dependemos. Oh Allah, só faça depender de ti. Oh Allah, não faças depender de mais ninguém. Oh Allah, não faça depender de mais ninguém. Oh Allah, aceita o nosso dua com sadaqa, com a sira do teu querido, amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.